Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de decretos municipais e estaduais em todo o país que proíbem a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas de caráter coletivo. Para o PGR, além de a Constituição assegurar a liberdade religiosa, a assistência espiritual é essencial para muitas pessoas enfrentarem a pandemia. Portanto, igrejas e templos devem poder abrir, desde que respeitados os protocolos sanitários para evitar a disseminação da Covid. O PGR se manifestou na ADPF 811, ajuizada pelo PSD contra decreto do governo do Estado de São Paulo, que vetou atividades religiosas presenciais. O pedido apresentado pelo PGR reforça a solicitação de liminar do partido e requer a suspensão imediata da norma, a fim de que templos e igrejas possam celebrar a Páscoa, principal feriado cristão. O PGR requer ainda efeito expansivo para alcançar atos editados por outros entes federativos que também tenham estabelecido a proibição total ao livre exercício do direito fundamental à liberdade religiosa por meio de cultos, missas e outros rituais presenciais. O relator da ADPF é o ministro Gilmar Mendes. O PGR justifica o pedido de liminar, argumentando que o perigo na demora de uma decisão decorre do próprio agravamento da epidemia de Covid no estado de São Paulo e de estar em curso período importante para a tradição religiosa cristã, a Semana Santa, de modo que a proibição de externalização de crença em culto, missas ou demais atividades religiosas de caráter coletivo, neste momento de especial significado religioso, inflige maior sofrimento na população do Estado, que não pode sequer se socorrer em templos religiosos para professar sua fé, em nome dos entes queridos que se foram ou pela saúde daqueles que estão acometidos pela doença. Segundo Aras, é esperado que no cenário atual sejam implementadas algumas restrições. No entanto, considerando a importância que o Constituinte deu à proteção à liberdade religiosa e tendo em vista que a legislação nacional considera as atividades religiosas como essenciais, não é proporcional que o poder público possa determinar proibição absoluta da realização de cultos e missas, sobretudo quando há outras medidas menos restritivas e igualmente adequadas para o objetivo de conter o coronavírus. Assim, a permissão de realização de celebrações religiosas coletivas, mediante a adoção de adaptações razoáveis destinadas à prevenção da transmissão da Covid, confere viabilidade e concretização à liberdade religiosa e de culto, sem prejuízo da proteção à saúde pública, afirma o Procurador-Geral. Aras também destaca que algumas atividades religiosas podem ser realizadas online, mas outras não, o que acaba por criar um privilégio para praticantes de algumas religiões em detrimento de outras. Além disso, nem todos têm acesso à internet rápida, o que prejudica principalmente os mais pobres. A abertura das igrejas com os devidos cuidados, conforme argumenta o PGR, é adequada não somente para garantir a saúde física, como também a saúde mental e espiritual da população, em um momento de agravamento da epidemia em todo o país. Muito obrigada, volto. Lembrando que as manifestações têm que ser responsáveis, né? Em que sentido? É muito fácil chegar na tribuna e gritar que quer auxílio, que quer ajuda para os comerciantes, para os desempregados, todo mundo quer, né? Mas vai tirar o dinheiro de onde? Então, nós temos, sim, que neste momento de emergência, né, olhar para quem ganha acima do teto constitucional com dinheiro público, seja aposentadoria, seja pensão, seja salário, avaliar se durante 3 meses, por exemplo, não seria o caso de limitar os salários de agentes públicos no geral a R$10 mil, que é um salário mais do que digno. E se o problema é com quem, por exemplo, é rico e continua tendo renda, porque muitas empresas, aquelas maiores, conseguem manter seus funcionários com os respectivos salários, vamos aumentar, neste ano excepcionalmente, a alíquota do imposto de renda, porque aí serão alcançados altos funcionários públicos, altos funcionários do setor privado,
e haverá de onde tirar dinheiro para pagar o auxílio para quem realmente precisa. Obviamente, verificando se quem se cadastra precisa, porque na primeira onda, muita gente que não precisava recebeu, e agora está apenas devolvendo, né, no momento da declaração do imposto de renda, sendo certo que é uma situação de fraude que haveria de ensejar, inclusive, prisão. Quem tem dinheiro, quem tem patrimônio, e se cadastra para pegar auxílio emergencial, né, merece ser preso, porque está tirando dinheiro público de quem realmente precisa. É um momento de emergência, é um momento em que a Constituição Federal está sendo descumprida, né, para manter vidas, manter saúde, tudo bem. Mas então não é possível que nós possamos, vamos dizer assim, não observar a Constituição quando é para impedir as pessoas de trabalharem, mas na hora de cortar, né, altos salários, altas aposentadorias, altas pensões, ou cobrar imposto de renda de agentes públicos e privados numa alíquota diferenciada, aí não pode. Aí a Constituição é 100% fechada. Então a gente tem que ter um pouco, né, de coerência, um pouco de responsabilidade, porque gritar por auxílio, todo mundo grita. O problema é saber de onde é que vem o dinheiro. Bom, voltando para a situação do anunciado fechamento no estado de São Paulo. Além desse fechamento, que eu considero insustentável até o dia 11 de abril, eu volto a falar que prefeitos estão baixando decretos ilegais, decretos fazendo referência a tipos penais, ou seja, decretos que ameaçam os cidadãos de prisão. Não há elementos, não há legitimidade para prender cidadão, né, por força de lockdown. E decretos muito irresponsáveis quando suspendem transporte coletivo. Gente, não é todo mundo que tem carro, não é todo mundo que tem um vizinho que tem carro, não é todo mundo que pode pagar táxi e Uber, tá? A maior parte da nossa população depende do transporte público, né? Aqueles que dependem do transporte não são todos que moram perto do hospital, não é só de Covid que se morre, não é só Covid que requer necessidade de socorro. Eu falei isso nas minhas redes, já veio um monte de desavisado, desinformado, dizer que existe o SAMU. Existe o SAMU, mas começa a chamar para ver o tempo que demora, sobretudo para quem está na periferia, entendeu? Então, um monte de gente que entende de tudo, mas não conhece a realidade. Imagina uma senhora grávida com dor do parto, né, sem carro, sem um vizinho com carro, sem dinheiro para táxi e Uber. Como é que ela vai para a maternidade se suspenderem os ônibus? Então, eu peço a esses prefeitos que ponham a mão na consciência. Transporte público é uma necessidade básica, tem que estar o tempo inteiro em circulação. Né? Se tá aglomerando, providenciem colocar carros. O que não se pode é deixar a população sem condições de ir para um hospital, sem condições de sair para fazer aquilo que é essencial. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Aliás, já estão ameaçando fazer greve, né? O pessoal que trabalha com transporte público, pedindo prioridade na vacinação. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou avessa à greve. Tá? Reconheço que é um direito constitucional, mas vocês nunca vão me ver apoiando greve. Tá? Eu sou contra a greve. Professora da USP, várias vezes, comando de greve teve que me tirar da sala, trancar a sala, eu dava aula no corredor, tá? Eu não aceito greve, então já faço esse registro aqui. Não obstante, entendo sim que os trabalhadores do transporte público são prioridade, porque estão muito expostos. Então fica aqui um pedido, né, na medida em que tudo indica, teremos uma maior disponibilidade de vacinas, conseguiremos já começar a vacinar os trabalhadores da segurança pública, que foi até pedido meu também, os trabalhadores da educação, também pedi ao lado de outros colegas, que se olhe com carinho a categoria dos trabalhadores dos transportes públicos, porque estão sim mais expostos, né, o dia inteiro ali, fechados no ônibus, com a população toda, como também a população que depende de transporte público,
está mais exposta. Então, que se olhe, né, e que se avalie a possibilidade de colocar esse grupo como prioridade. Tenho recebido muitas mensagens de trabalhadores da vigilância privada, que também são trabalhadores da segurança pública, pedindo prioridade. Vamos fazer o seguinte, né, vamos vacinar os policiais civis, militares, federais, agentes penitenciários, que são os policiais penais, trabalhadores da Fundação Casa, agentes federais rodoviários, e uma vez vacinando esses grupos, né, vamos seguir nessa categoria, né, de segurança pública, e vamos vacinar os agentes de vigilância privada também. Os textos acadêmicos no mundo inteiro reconhecem que esses agentes são, vamos dizer assim, braços auxiliares também da segurança pública, né? Então vamos reconhecer a importância do trabalho dele, colocá-los também, vamos dizer assim, no grupo da segurança pública, ainda que, vamos dizer, depois da vacinação dos funcionários públicos da segurança pública propriamente. Então, são esses pleitos que eu faço, dizendo uma vez mais que eu, desde o princípio, tive e tenho uma atitude responsável para com essa doença. Todo mundo sabe que eu só fico sem máscara aqui, é um ambiente fechado, onde eu estou sozinha. Tenho incentivado o distanciamento, tenho desincentivado qualquer tipo de aglomeração, procuro seguir as normas todas que são impostas ou orientadas pelas autoridades sanitárias. Agora, né, tem que ter um pouco de compaixão, né, as pessoas não têm mais condições de ficar nesse fechamento, comércio tem que voltar a funcionar, restaurantes têm que voltar a funcionar, obviamente cumprindo todos os protocolos. E se os formadores de opinião, se os altos funcionários públicos, né, detentores de muito poder, querem lutar pelo lockdown, que tenham também, né, o desprendimento de reconhecer que é fácil lutar quando o salarião está garantido no fim do mês, as férias, os bônus, os benefícios. Então, se a gente vai manter o povo impedido de trabalhar, vamos ter que cortar o salário, né, de todo mundo que está, vamos dizer assim, no que tange a questão econômica, vivendo na normalidade, né, em um período que é absolutamente anormal para a esmagadora maioria da nossa população. É isso, na medida do possível, desejo um bom fim de semana e vamos seguir trabalhando também no final de semana e segunda-feira. Se houver possibilidade, atualizo aqueles que nos acompanham, porque o Colégio de Líderes ocorrerá no mesmo momento da nossa tribuna virtual. Fiquem com Deus, saúde para todos.